pergunta vocês respondem. A resposta melhor é Filipenses 4,13 para essa pergunta. A pergunta se encontra em Gênesis 18,14. Acaso para Deus a coisa demasiadamente difícil? Tudo posso naquele que me fortalece. Só as mulheres agora. Acaso para Deus a coisa demasiadamente difícil? Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Só os homens. Acaso para Deus a coisa demasiadamente difícil? Tudo posso naquele que me fortalece. Só quem é que foi desbravadores agora? Levanta a mão, quem era desbravador e quem foi? Vamos lá. Acaso para Deus a coisa demasiadamente difícil? Tudo posso naquele que me fortalece. Deus seja louvado. Queridos, eu estou feliz em estar aqui hoje, pois faz muito tempo. Alguns não tinham nem nascido quando eu vim a Itabuna. Vocês vão ouvir ao longo da semana como foi difícil chegar a Itabuna, das vezes mais fácil. Foi na cidade de Jordão, o pastor Bulhão, quem se lembra? Quem estava aqui naquela época aqui? Foram 10 mil jovens de vários lugares do Brasil e do mundo, líderes jovens do mundo todo, amém? Foi algo inacreditável, algo marcante na vida de todos nós. Eu estou feliz, pois ao conhecer o irmão Moisés, a irmã Edna, o Júlio, Noemi e tantos outros que estiveram lá com o pastor Jeú, né, no programa especial, eles estiveram em Belo Horizonte, quem está aqui hoje? Deixa eu ver as mãos aqui, olha aí. Foi uma alegria estarmos ali. E eu agradeço de uma maneira especial à igreja, a liderança também da associação, pois aproveitando 10 dias de férias, eu vou tirar férias com vocês no dilúvio das bênçãos, amém? Nada melhor do que nadar no dilúvio de bênçãos. Só com um detalhe, você compra um colete salva-vidas, você vai se afogar, porque Deus tem dilúvios de bênçãos para a gente. Eu gostaria de lembrar que essa semana é muito especial, só que tem um detalhe, né? Primeiro eu não avisei ela para você botar na comissão de nomeações, todo mundo que vier assistir um culto tem que pagar ingresso. É que o anjo da guarda assim vai estar ali na porta cobrando as visitas. Tá bom? Convide seu amigo, seu pai, sua mãe, seu vizinho, colega de trabalho, aquele membro que há tempo não tem vindo à casa de Deus. E se vocês permitirem, eu gostaria de deixar um presente para todo mundo. Como eu não tenho condições, eu gosto de deixar uma sugestão de um culto matutino. Quem aceita o desafio de 5h30 da manhã, na terça-feira, a gente tem um culto de oração aqui. Essa terça vai se transformar na terça de poder, amém? Então toda noite às 19h30, na terça-feira, 5h30, o culto de oração. Hoje nós estamos orando pela família. O céu não será tão céu se a sua família não estiver lá. Interceda pelo seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa, seus filhos, netos, sobrinhos. E amanhã vamos orar pelos filhos e filhas, pródigos e pródigas. Na segunda-feira nós vamos orar pela juventude, essa juventude dinâmica, dedicada aos adolescentes e aos jovens da igreja, amém? Não esqueçamos de orar por essas pessoas. O carro JSQ 1429 está na porta de uma garagem. Se a pessoa responsável já identificou o carro, levante a mão, que ele não precisa repetir o anúncio. O modelo do carro não é lembrado. O carro JSQ 1426. Queridos, todo dia nós vamos ter uma corrente de oração, 6 da manhã e 15 horas, tá bom? Que horas? 6 e 15. Vamos orar especialmente nesses momentos. Vamos orar pela nossa associação aqui, pela união, pela divisão. Vamos orar pela cidade de Itabuna. Cada dia eu vou dando um sujeito de oração, mas já tem até segunda-feira pelo menos, ok? Vamos nesse momento fechar os olhos, vamos falar com Deus. Ó Deus, Criador, mantenedor e redentor do universo, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui para abrirmos mais uma semana de oração. Queremos que essa seja a melhor semana de oração de nossas vidas, não pelo pregador, pelos organizadores, mas é porque é uma semana mais perto da volta de Jesus que qualquer outra. Quero abençoar as futuras que sejam ainda mais especiais que essas. Realize, ó Deus, um grande reavivamento e reforma nesta igreja pelo teu poder. E de uma maneira especial te pedimos, Senhor, que tu abençoes o pastor Wellington Campos,
Abençoe os anciãos dessa igreja, Cleri, Moisés, Márcio, José, Nilton, Elci, Valdívio, Antônio, Donizete, Edmilson. Continue abençoando a Associação Bahia Centro-Sul na liderança dos teus servos, que eles aceitem ser vice-presidente, vice-tesoureiro e vice-secretário de Jesus. Os pastores Marcos, Rinaldo, Leandro, e continue derramando bênçãos também sobre os outros departamentais, como pastores Fernando, Jadson e tantos outros que contribuem, Senhor, na liderança da tua igreja. Abençoe a cada momento o pastor Fernando, que ele aceite deixar Jesus ser o vice-presidente nesse campo, para que a tua obra cresça cada vez mais. Que o pastor Jadson, como secretário, cada dia registre as multidões que se converterão a ti. E o pastor Clécio Gonçalves possa lembrar que a promessa é: irei adiante de ti e dar-te dos tesouros escondidos da riqueza encobertas. Do pastor Marcos, através da educação e do departamento de família, possa cada dia conduzir nossas crianças, as famílias para o céu. Também abençoe as publicações, Senhor, os comportores, esses homens que trabalham com os anjos de Deus. Que o pastor Rinaldo possa ter a tua bênção, o pastor Leandro na liderança dos jovens. E te peço também pelo meu amigo e companheiro de estudos do Antigo Iareio, o pastor Giovanni Queiroz, que é o vice-presidente dessa união. Que Jesus continue a ser o presidente, para que maravilhas aconteçam cada dia. E agora te peço por cada família aqui representada, por cada criança, juvenil, jovem e adulto, que a mensagem caia em boa terra. Abençoe aqueles que não puderam estar aqui, ajude-nos a convidá-los, e abençoe os missionários do mundo todo. Abençoe a divisão sul-americana, abençoe o pastor Denilson, a Igreja Mundial, abençoe os países onde não reina a liberdade religiosa ainda, para que possa haver, para que pessoas persigam para a eternidade. Fala, Senhor, agora que os teus servos ouvem por Jesus. Amém. Segundo Samuel, capítulo 9. Abra sua Bíblia, por favor, nesse capítulo tão bonito, tão especial. Segundo Samuel, capítulo 9. Quem já achou, diga amém. Desde o início do verso 1, leia comigo, por favor. Você vai pronunciar algumas porções e vou dizer juntos. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? E havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba. E chamaram à presença de Davi, e disse o rei: és tu Ziba? Ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele? Então disse Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Marqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Marqui, filho de Amiel de Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto por terra e inclinou-se e disse: Davi, Mefibosete. E ele diz: eis aqui o teu servo. E disse-lhe Davi, leia comigo, 2 Samuel 9,7, todos juntos: não temas, porque de certo usarei contigo de bondade, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas o quê? As terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás o quê? Pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, leia comigo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo que pertencia a Saul e a toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhariás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que o filho de teu senhor tenha pão para comer. Mas, todos juntos, mas Mefibosete, filho de teu senhor,
Senhor sempre comerá para onde? A minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme a tudo quanto o meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim fará teu servo. Quanto a Mefibosete, diz o rei, o que ele disse? Comerá a minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quanto moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia aonde? A mesa do rei. Era o quê? Coxo de ambos os pés. Para entender melhor a história, retorna algumas páginas da sua Bíblia. Em 2 Samuel 4,4. 2 Samuel 4,4 você vai entender a história bíblica de maneira rápida. Veja o que aconteceu no dia em que morreram na batalha Saul, Jonatas. Veja o que diz aqui, 2 Samuel 4,4. E Jonatas, filhos de Saul, tinham um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Gileal, e sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou o quê? Coxo. Seu nome era o quê? Mefibosete. Vocês entenderam a história agora? Imagine, num só dia, morre o avô, morre o pai, a ama vai tentar salvá-lo, ele cai e fica aleijado dos 2 pés. Coxo de ambos os pés. Hoje nós chamamos de portadores de direito especiais. Queridos, hoje tem carteira motorizada, tem um monte de coisa. Imagina aquela época. Quando um rei morria, havia queima de arquivo. Tem histórias terríveis na Bíblia, não sei? De filhos que foram mortos às dezenas, porque alguém queria usurpar o trono, algum aventureiro. E agora, quando a nova chegou, a ama tenta salvar o garoto e ele cai e fica aleijado. Aquele garoto cresceu pensando o seguinte: Davi é quem? Meu amigo ou inimigo? Meu amigo ou inimigo? Inimigo. Ele tomou o trono que eu tinha direito, eu sou o herdeiro do trono. Amados, quando Deus criou Adão e Eva, Deus os colocou no jardim, e o diabo tem como objetivo divorciar, separar os 2 atributos do caráter de Deus, que são amor e justiça. Quando um filho recebe no Natal um presente do pai, quem sabe um tablet novo, ou uma bicicleta, ou quem sabe um presente de uma viagem especial, ele diz para o quarteirão todo: papai é o melhor pai do mundo. Mas no dia que o pai precisa corrigido, porque não está indo bem nos estudos, quem sabe está gastando muito tempo na internet, ele agora é corrigido, dizendo: você não vai jogar bola durante 2 meses, não pode mais assistir televisão, não pode mais. Ele vai falar: esse pai é o pior pai do mundo. Nós temos a tendência de humanizar a Deus. Como os nossos pais, pai e mãe, nós pensamos que Deus o é. Um dia meu professor entrou na sala de aula, o saudoso professor Modesto Marques, no antigo IAE, no início da aula, no 4º ano de teologia, ele falou assim: ó, Deus vai condenar o justo pela sua, vai condenar o ímpio pelo seu amor, e vai salvar o justo pela sua justiça. Ele não deu mais aula aquele dia. O que diz o Salmo 85:10? Na cruz o amor e a justiça se beijaram. Assim como é impossível separarmos o sol do sol, é impossível separar o amor de Deus e sua justiça. Quando Deus colocou Adão e Eva no jardim, o diabo imaginou assim, ó, o ex-Lúcifer, né? Deus disse que se o homem pecar, o homem vai morrer. Então ele falou: se Deus condenar o mundo, o homem, eu vou acusar Deus diante de todo o universo, dizendo: ele é um Deus tirano, arbitrário, é impossível obedecer esse Deus, ele é duro demais. Mas Deus tem essa história de ser misericordioso, bonzinho, e se no final ele não fizer nada, aí eu vou falar que ele é mentiroso. Quando ele fala, não acreditem não. Ele viu Deus num beco sem saída.
mas na sua mente ele nunca podia imaginar Filipenses 2, 5 a 8 e João 3,16. Tende em vós o mesmo Espírito que houve em Cristo Jesus, que tendo a forma de Deus, assumiu a forma de servo e suportou morte de cruz. E digam comigo João 3,16. Porque Deus, todos juntos, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora no singular, todos juntos. Porque Deus me amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito por mim, para que se eu nele crer, eu não pereça, mas eu tenha a vida eterna. Amém? Queridos, na cruz o amor e a justiça se beijaram. O diabo não podia nunca imaginar, ele viu Deus no meio sem saída. Se Deus pune o homem, é tirano. Se Deus não pune, ele é mentiroso. Ele nunca podia imaginar que Deus tinha uma saída, o caminho da cruz. Na cruz de Cristo o amor e a justiça se beijaram. O diabo tenta pegar Deus como se fosse um quadro, tá bom? Que você montar aquelas peças, milhares de peças para formar aquela paisagem linda do caráter de Deus, o rosto de Deus. O diabo tenta misturar as peças. E o diabo tenta mostrar Deus como um monstro, um Deus tirano. Nós vivemos na África há muitos anos. E eu me lembro um dia que eu queria pregar um sermão sobre João 3,16. E eu orei, jejuei a semana toda. Pregar João 3,16 parece que não tem mais jeito. Pregar, todo mundo já pregou tudo. É um verso tão batido, tão conhecido, o verso alto da Bíblia. Mas enquanto eu orava e jejuava, eu senti Deus falando, pregue João 3,16 dentro da realidade africana. Eu morava na Guiné-Bissau, um país em que o povo adora o Deus Irã, que é o próprio diabo pensando ser Deus. O animismo, aquilo é um centro gigante, um centro espírita gigante. O inimigo faz e desfaz, porque todos ali vivem crendo que aquilo é o certo. E um dia, ao pregar, eu decidi pregar João 3,16. E eu comecei o meu sermão dizendo, porque Deus amou que deu. E eu não imaginava que ali estava um jovem. E eu disse, o Deus verdadeiro não pede, Ele dá. Você que entrega tudo em gratidão a Ele, amém? Amém. Mas o Deus falso, o diabo é mentiroso, ele é aquele que rouba, o ladrão, que rouba os teus sonhos, tua saúde, tua família, rouba tudo. Mas Jesus, eu sou bom pastor, eu vim para que tenha vida e vida em abundância. E quando eu fiz o apelo, ali estava um jovem de olhos amarelos com hepatite. Ele não tinha nem a sandália, não tinha calcanhar, igual a havaiana, mas o resto da sandália, o calcanhar estava no chão. Uma blusa rasgada, uma camisa rasgada, uma calça jeans bem furada. E ele disse, hoje eu conheci o verdadeiro Deus, o Deus que dá e que me deu o seu filho. E ele chorando disse, pastor, estou desesperado, porque o Irã me cobrou 7 bois. Imagina que ele pagar 7 bois. E eu já consegui pagar um só. E para eles nada natural. Tem uma dor de cabeça, o Irã que está pedindo a vida do filho. E ali tem a malária, né, o paludismo. Queridos, que alegria foi batizar aquele jovem. Ele conheceu o verdadeiro Deus. O Deus que com o magnetismo do seu amor nos atrai e nos transforma à sua semelhança. Deus no Calvário mostrou o quanto Ele nos ama, pois Deus ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. Amor sem justiça é anarquia. Justiça sem amor é tirania. Mas justiça mais amor é amor perfeito. E o amor de Deus é perfeito. Quem gosta, gosta de coisas. Quem ama, ama pessoas. Quando se gosta, as virtudes se perdem na sombra das falhas. Mas quando se ama, as falhas se perdem na sombra das virtudes, pois o amor tem bons olhos. E Deus nos olha com a ótica do amor. Em Jeremias 32 diz, o teu passado tem futuro, amém? Amém. Jesus, ao olhar para Maria, aquele hotel de demônios, viu a mulher que lavaria os seus pés com perfume. Ao olhar Jacó, o homem que tantas vezes errou, serpente traiçoeira, viu o príncipe vencedor. Ao olhar Davi, o homem falho, viu nele o futuro homem segundo o coração de Deus. Deus não nos vê como somos, mas como seremos ao permitir que a sua graça opere em nós.
Ó, quão bom seria se hoje o nosso primeiro pedido de oração fosse: Senhor, empresta-me os teus olhos para olhar a mim mesmo, para olhar meu filho, minha filha, meu esposo, minha esposa, meu vizinho, até aquele jovem caído na beira do caminho da vida, no mundo das drogas, no homossexualismo, no lesbianismo, na promiscuidade. Queridos, Mefibosete detestava pensar só de ouvir o nome de Davi, e ele foi morar bem longe, em Lodebar. Segundo algumas pessoas, o nome Lodebar significa terra de ninguém. E o nome Mefibosete, propagador de derrotas, de vergonha, imagine. Propagador de vergonhas, de derrotas na terra de ninguém. E ele morava nesse lugar distante, passaram vários anos, pois ele tinha até filho agora, já casado. O acidente aconteceu quando ele tinha 5 anos, que ele ficou coxo. E agora ele ouve uma notícia, pois Jonatas, ele reconhece que se tem uma coisa bonita nesse mundo é a amizade, a verdadeira amizade. Eu gosto daquele hino: haja paz na terra, a começar em mim. Irmãos, nós todos somos filhos do mesmo Deus. Quem já estudou aqui no internato adventista? Deixa as mãos. Quantos já foram desbravadores? Já cantou no coral? Eu te desafio a escrever uma mensagem, a telefonar para o seu amigo no internato, do coral, desbravadores. Pois às vezes ao longo da vida nós deixamos perder, como Jesus ficou perdido lá em Jerusalém, as amizades. Mas Davi mostrou que ele era o verdadeiro amigo. Seu amigo já estava morto há muito tempo. Ele falou: não tem alguém da família do meu amigo Jonatas? E disseram: sim, tem alguém. É o seu filho, coxo de ambos os pés. Onde ele está? E Davi enviou um cortejo real. Quando Mefibosete viu aquele cortejo, ele ficou desesperado. Ele falou: Davi está só fazendo teatro. Agora que ele descobriu é o último herdeiro do trono, ele deve ter preparado uma forca em Jerusalém para mim. E ele foi igual a NASA, contando 9, 8, 7. Eu vou morrer agora, vou ser enfocado em praça pública. Mas quando ele chegou, tinha tapete vermelho, uma recepção maravilhosa. Imagina aquele jovem entra se arrastando como coxo, não tem nem coragem de olhar para Davi. E Davi disse: quem é você? Mefibosete. Davi diz o quê? Não temas, não tenhas medo. De hoje em diante eu te restituo tudo que era do teu pai, tudo que era do teu avô, o ouro, a prata, a fazenda, tudo é teu. Você não é mais Mefibosete de agora em diante. Qual o teu nome? Qual o teu nome? Qual o teu nome, irmã? Juliana. Qual o teu nome? Roberto. Ok. Vire para a pessoa lá e pergunta aqui qual o seu nome. Ainda que você saiba, diga o nome para a pessoa. Ok, agora fecha os olhos comigo, fecha os olhos e vamos orar o Pai Nosso juntos. Vamos lá? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder agora para sempre. Amém. Se Deus é Pai, nós somos filhos. Se Deus é Rei, nós somos o quê? Príncipes e princesas. Agora eu quero saber o teu nome completo. Qual é o teu nome? Olha aí, ele está tão feliz. Está rindo, olha aí, ó, parecendo que ganhou a Olimpíada do Rio. A Olimpíada de Nova York e a São Silvestre. Qual é o seu nome? Diga com confiança agora. Príncipe André dos Reis Santos. Olha só. E agora, irmã? Princesa? Princesa Juliana de Brito Leme. Nossa, olha que sorriso lindo. E o seu, meu querido? Príncipe Roberto Santos Ribeiro. Amém. Vire para a pessoa lá, agora pergunte o nome. Você diga com confiança: eu sou a princesa Jaqueline. Eu sou o príncipe Clerim. Amém? Amém. Eu sou o príncipe Alain. Olha como é que Alain ficou até vermelho. Queridos, quando Davi perguntou qual o seu nome, ele diz: eu sou Mefibosete. Mas ele disse: não, é mentira. Você é o príncipe Mefibosete agora em diante.
Uma coisa eu te restituo, tudo que era do teu pai, da tua mãe, do teu avô, tudo que era teu. Mas tem uma coisa, não pensa, você voltar para a fazenda real lá não. Você vai ficar aqui no trono comigo, você vai se sentar à mesa. O filho de Davi, chamado Absalão, era chamado bonitão, né, o galã. Davi disse, você vai se sentar ao lado de Absalão. Mas tinha um filho de Davi chamado Salomão, o homem mais sábio da terra. E quando Mefibosete assentava no meio, ao lado Absalão de um lado, Salomão do outro, assentado à mesa, dá para ver que ele era coxa? Não. Aquela mesa era a segunda cruz do Calvário, onde todos nós somos filhos e filhas, príncipes e princesas do Rei dos Reis. Assentado à mesa do rei, ele era tão bonito como Absalão, ele era tão sábio como Salomão. Queridos, ao pé da cruz de Cristo, eu e você somos filhos e filhas do Rei do Universo. Assentados ao pé da cruz, Deus nos promete: não temas, não te remi, eu te chamo pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo, o fogo não te queimará. E Deus faz a declaração de amor no verso 4 de Isaías 43: I love you, je t'amo, eu te amo, você é a minha testemunha, e agindo meu Deus, quem me impedirá? Queridos, eu e você somos príncipes e princesas. Eu vou lançar o 11º mandamento na semana de oração. Você vai chamar os membros da igreja, da sua família, de príncipe e princesa nessa semana, amém? Você não falou, irmão Alana, príncipe Alana. Olha só como é que ele se tira. Príncipe Moses, olha lá, ó. Amém? Amados, nós somos filhos e filhas do Rei do Universo. Romanos 8 diz: se nós somos filhos, nós somos herdeiros. Todo que é guiado pelo Espírito é filho de Deus. E se somos filhos, somos herdeiros. E somos então pessoas que têm direito às heranças eternas. Amém? Aquele Deus que não deixou de nos dar o seu próprio Filho, como não nos dará com Ele todas as coisas? O Calvário lança fora toda e qualquer ansiedade. Se Deus foi capaz de nos dar o seu próprio Filho, o que é que Ele não vai dar? Na Guiné-Bissau, é o país onde trabalhamos 7 anos, queria trabalhar só 3 anos ali e viver uma experiência no país anglofone, mas Deus abençoou muito o trabalho. Vocês sempre oraram pelos missionários. Quantos oraram sempre pelos missionários? Agora nós oramos 10 vezes por dia. Orem pelos missionários do mundo todo. Tem jovens adventistas que são missionários e nós nem podemos falar onde eles estão. Entre aspas, eu digo, eles estão numa missão suicida, entre aspas, porque eles estão nas mãos de Deus dos anjos, amém? Eles estão infiltrados, camuflados em países de alto risco, arriscando a própria vida, e tiveram até que assinar declarações ao saírem deste Brasil, que eles estão dispostos a arriscar tudo por esse evangelho, como os valdenses fizeram. Não esqueça desses jovens. Amados, na Guiné-Bissau eu tive o privilégio de ter uma amizade muito grande com o presidente da República, Nino Vieira, João Bernardes Vieira. Ele foi general do exército, antes virou presidente, um homem tão bom. Muitas vezes ele descobriu pessoas que tinham desejo de fazer um golpe de Estado contra ele. Ele descobria, chamava, dialogava com a pessoa e dizia: nós não temos como os portugueses, porque queríamos a independência. Mas irmão não está contra irmão, não é normal. Mas quando alguém perdoava alguém desse tipo, mandava para uma ilha, que lá tinha 80 ilhas. Mas ele não dava uma outra oportunidade para a pessoa no governo. Você tem ideia de que homem era esse? Ele era nosso amigo pessoal mesmo. Foi com ele que eu tive o privilégio de ganhar um terreno no tempo do comunismo, a construir a igreja central de Bissau. A igreja que hoje tem tantos membros como essa aqui, alguns me criticaram, dizendo: mas o senhor está louco, porque uma igreja tem 500 membros num país desse? Quando a primeira turma do NASP foi lá, foram os teologanos, já não tinha lugar nessa igreja, tiveram que alugar um cinema menos de 4 quarteirões. E hoje me ligaram há 2 semanas: pastor, a nossa igreja está uma maravilha, tem igreja em todos os bairros de Bissau. Só desbravadores, tem 500 desbravadores em Bissau. Minha esposa foi líder de desbravadores e jovens, nós levamos muitas vezes a coluna quebrada também, porque levamos uniformes usados, remédios para as pessoas. O excedente de vida é muito elevado, a gente sorria assim, carregando 40 quilos na mão.
para não tirar a atenção da companhia aérea, mas hoje que alegria. E me disseram, pastor, você sabia? Eu, sermão, vou pregar, vocês vão ouvir Jeremias 17, diz: nós somos fiéis em santificar o sábado do Senhor. Nós vamos ver reis e príncipes entrando pelas portas de Jerusalém, dessa igreja, desse colégio do outro lado, amém? Amém. E alguém me disse há 2 semanas, Zezinho, pastor, o embaixador da África do Sul na Guiné é adventista. Pastor, o senhor disse para a gente não acreditava. Eu combinei aquele povo com regulamento de reforma, irmãos. Mas isso não é tudo, pastor. O diretor-geral de uma das agências da ONU é adventista também. O segundo secretário da embaixada de Angola na Guiné-Bissau é adventista, pastor. Aquela igreja que o senhor construiu, que todo mundo dizia que você era louco. Ah, pastor, no andar de baixo é só culto heterofônico, esse povo só fala inglês. Eu perguntei, e o Antônio Cabral, que é o assessor do presidente da República na Marinha, ele é general, o capitão da Marinha Portuguesa, formado em Portugal. Ô pastor, me desculpa, me perdoa, mas não é para o Antônio não, pois hoje tem embate de igreja em todo o bairro. Ninguém vem só no centro, cada bairro tem igreja. E o presidente tinha um filho chamado Vladimir, que veio estudar aqui em Pirassununga, São Paulo. Ele fez a academia de aeronáutica. E numa das minhas visitas ao Brasil, eu fui para Pirassununga 2 meses atrás, eu estive lá. 30 anos depois eu vim para Pirassununga, me chamaram lá para visitar de novo aquele local, que foi o meu berço formativo, onde até o José Sarney a gente evangelizou na academia de aeronáutica, com 300 na comitiva dele, todos os ministros